Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Vamos embora. Direito processual penal já está na tela. Deixa eu só abrir o chat aqui dos senhores e vamos cuidar. Tamo junto, Anônimo 1999. Olha, isso aí, vamos cuidar. Nossa primeira questão aí no que tange a direito processual penal já está na tela. Delegacia de Polícia do município X recebeu denúncia anônima de possível desvio de verbas públicas por servidores públicos municipais que estariam envolvidos em esquema de corrupção para desviar para benefício pessoal fundos destinados a projetos de infraestrutura. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. No curso do inquérito policial, os indiciados poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. E aí, o que é que os senhores me dizem? Essa questão está certa ou está errada? Pode haver essa solicitação de diligência ou não? O que é que vocês me dizem? Tá certo, não tá? Tá, sim, senhor. Onde é que tá isso aí, professor? Artigo 14 do nosso CPP. O artigo 14 do Código de Processo Penal, ele traz a situação de, o próprio investigado, né, quem está sendo investigado no inquérito policial, a vítima, o indiciado, quem quer que seja, que esteja fazendo parte deste inquérito policial, pode solicitar qualquer diligência, que será atendida ou não, né, a depender do que a autoridade judiciária, não, a autoridade policial achar melhor, até porque existe uma característica é essa, da discricionariedade, né, que o delegado de polícia ele vai agir conforme ele achar melhor. As questões têm uma tendência muito grande, né, de dizer que eles podem requerer qualquer diligência que será realizada pela autoridade policial. Aí tá errado. O delegado ele não é obrigado. Vamos pensar na lógica. É só fazer o quê? Se ele fosse obrigado, eu iria pedir que não me investigasse e pronto, tá tudo resolvido. Aí, não investigue não. Não faça uma interceptação telefônica não, né? Não tem lógica. Então, o artigo 14 do nosso Código de Processo, ele traz essa situação. O indiciado, ele pode requerer qualquer diligência que ele quiser. Agora, o delegado, ele vai decidir se faz ou se não faz, se atende o seu pedido ou se não atende. Gabarito da nossa primeira questão tá aqui na tela, certo? Tá bonito. Essa não é aquela questão que é para você deixar em aberto, tá? Deixar sem marcar, não. O que eu não sei ou o que eu não tenho certeza não marca, não. Aqui é uma questão fácil, é letra de lei e você tem que ir bisurado para a sua prova. Vamos lá. Em relação ao processo penal brasileiro, julgue o item. A representação do ofendido
é imprescindível a propositura da ação penal, em se tratando de ação penal pública condicionada à representação, não sendo, todavia, para a instauração do respectivo inquérito policial. E aí, senhores, o que é que você me diz? Para dar início à ação penal pública condicionada, é necessário um inquérito, é necessário a representação, mas no inquérito não é? Você tem certeza disso? Está inventando moda? Não, ó, a ação penal, assim como o inquérito policial, a ação penal, assim como o inquérito policial, o que é que acontece? Ambas, dentro das duas situações, elas devem ter a representação. Como assim? Se eu estiver falando representação. Como assim? Se eu estiver falando, porventura, em relação à ação penal, a ação penal ela é mediante representação. Eu só posso prosseguir com a ação se houver a representação. Assim como o inquérito policial. O artigo 5º da nossa lei diz, o artigo 5º do Código de Processo Penal diz, o inquérito ele pode ser iniciado de ofício. Quando? Quando for ação penal pública incondicionada. Ou, o nome já diz, incondicionada. Eu não dependo de nada. Então, aqui, por exemplo, o inquérito ele pode ser iniciado sem que seja necessário requerimento, representação, seja lá o que for. Agora, quando a ação for condicionada, eu só posso iniciar esse inquérito se a vítima for lá representar. Então, o delegado ele pode ficar sabendo que ocorreu o crime. Massa, ocorreu o crime, mas eu só posso agir se a vítima for lá representar. Tá? Então, tanto na ação penal quanto no inquérito policial, é imprescindível que haja essa representação. A questão está errada porque ela está dizendo, para a propositura da ação, beleza, é imprescindível, mas para o inquérito não, nada disso. É necessário, a ação é condicionada. Então, se porventura eu necessito do inquérito para prosseguir com a ação, veja bem, foi o que eu falei, se eu necessito do inquérito para prosseguir com a ação. Então, o Ministério Público ele só consegue agir se tiver um inquérito. Então, o inquérito ele é imprescindível. Antes do inquérito, é necessário que haja a representação. Por que eu estou dizendo que se o Ministério Público necessitar do inquérito? Porque existe uma característica e você sabe muito bem que o inquérito policial ele é dispensável. Se eu já tiver tudo que eu preciso, eu dispenso o inquérito e já começo com a ação. Né? Não tem lógica. O inquérito ele serve para quê? Ele serve para buscar a autoria e materialidade de um delito. A autoria, quem praticou o crime. Materialidade, com o quê? Né? De que forma foi praticado esse crime? Então se eu, Ministério Público, já tenho a autoria e materialidade, para que é que eu vou entrar em contato com o delegado e dizer, inicia o inquérito aí, você passa 10 dias, se possível, com esse inquérito e me entregue tudo que eu já tenho? Não tem lógica. Então eu tenho como dispensar o inquérito e já iniciar a ação penal. Agora eu não tenho como dispensar o quê? A representação. Se a ação é condicionada, tem que ter representação. Gabarito da nossa segunda questão. Já está em tela, está errado. Senhores, está dando para compreender? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? O áudio está ok? Me confirmem aí para a gente poder prosseguir. Estou sempre de olho aqui no chat, tá? Então qualquer dúvida que os senhores tiverem, pode falar aí que nós estamos aqui para resolver. Vamos lá, terceira questão já está na tela. Quanto ao inquérito policial e a ação penal, tá? Vocês vão perceber que as matérias elas se complementam. As matérias não, os assuntos eles se complementam. Então é interessante sim porque a gente estuda inquérito junto com a ação. Elas se misturam mesmo os conteúdos e as questões abordam desta forma. O arquivamento do inquérito policial por atipicidade da conduta faz coisa julgada formal, o que permite a reabertura de investigação pela autoridade policial em determinadas situações. O que é que acontece? A questão está dizendo, se for arquivado o inquérito por atipicidade, a atipicidade é o quê? Algo que não é típico. Algo que é atípico é porque não é crime. Então, se liga, se for arquivado o inquérito por atipicidade, significa que o inquérito ele vai ser um arquivamento, na verdade, vai ser formal. Formal significa o quê? Eu posso reabrir se tiver novas provas ou não posso?
existe o arquivamento. Arquivamento. Formal. E existe o arquivamento informal. É assim? Existe o arquivamento formal e o arquivamento informal? Não, cabeça, preste atenção no serviço. É o arquivamento material, tá? Material. Se a banca inventar moda, não caia. É arquivamento material. Vamos lá. Como é que funciona? O arquivamento formal significa que eu arquivo e posso desarquivar. Na maioria das vezes, ó, é a regra. É a regra. Lembra daquela situação? Ó, se tiver novas provas, pode desarquivar. O arquivamento do inquérito, sem juridiquês para a gente entender. O que é? É eu pegar toda a documentação da investigação, pegar ela e jogar na gaveta. Acabou, está ali, está guardadinha. Se necessário for, se tiver novas provas, o que é que eu faço? Eu vou lá, pego de volta e volto a investigar. Este é o arquivamento formal. Eu deixo lá engavetado. Se necessário for, se tiver novas provas, eu volto a investigar. Só que existe o arquivamento material. O arquivamento material é o que eu pego esta documentação, jogo na gaveta e passo um cadeado, chave. Ninguém abre. Eu jogo fora, ninguém sabe nem onde é que está a chave. O que é que significa isso? É um arquivamento que eu não posso abrir de maneira alguma. Este arquivamento é chamado arquivamento material. Se liga só. Uma das possibilidades é a atipicidade. Atipicidade. Tá? Uma das possibilidades é a atipicidade. Então, se porventura eu investiguei, eu delegado de polícia, investiguei o fato e já identifiquei que este fato não foi crime, o que é que acontece? É uma conduta atípica, eu boto na gaveta, passo o cadeado e ninguém tira, tá? Ninguém tira. Existe outra, ó, a extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. Imagine aí a morte. Pô, se eu estou investigando e identifiquei que o cara já morreu. E aí, o que é que vai fazer? Então é um arquivamento material. Joga na gaveta, agora tem uma exceção. Imagine que o cara é esperto, ó. É gênio. Ele falsificou a certidão de óbito. E aí, se falsificou a certidão de óbito, aí já não compensa. Por quê? Porque aí foi falsificada. Crime será, tem como reabrir. É a única exceção, tá? Certidão de óbito falsificada. Mas fora isso, gabarito da nossa terceira questão. O inquérito, o arquivamento por atipicidade é formal? Não. A atipicidade é material. Gabarito da nossa terceira questão está errado. Os senhores estão acompanhando. Quero ver o comentário dos senhores, tá? Quero ver o comentário de todo mundo aqui para saber se vocês estão afiados, se acerta, se erra. Vamos cuidar, vamos querer. Terceira questão é errada. Vamos para a quarta. Quarta questão já está na tela. O inquérito policial, ele pode ser iniciado por queixa realizada pela vítima de crime na delegacia de polícia. Vamos embora, Israel. E aí, o que é que você acha, meu filho? A quarta questão, o inquérito policial pode ser iniciado por queixa realizado pela vítima na própria delegacia de polícia. Tá certo ou tá errado esta questão aqui? Quero ver dos senhores, o que é que você marcaria se essa questão caísse hoje no concurso da Polícia Militar de Alagoas? O que é que você marcaria? E não adianta dizer que deixava em aberto não, tá? Deixava em branco. Quero saber. Me diz aí, vai. O que é que você marcaria nesta alternativa? Israel Vitor já tá soltando aí. Tá errado. A vítima é o MP. João Paulo já disse que tá errado também. E ó, o inquérito ele pode ser iniciado por queixa? Por queixa não, tá? Queixa, aqui ó, queixa, eu já estou falando de quê? Eu já estou falando de ação penal, tá? Ó, ação penal. O inquérito ele não vai ser iniciado por queixa. A gente, inclusive, já viu aqui nas nossas questões. Ele vai ser iniciado pelo quê? Ó, queixa é MP, a vítima é o MP. Queixa é quando eu tiver na ação, a ação penal privada. Aqui eu vou trabalhar a representação. Representação, tá? Representação é uma coisa, queixa é outra totalmente diferente e aqui vai ficar cada uma no seu
quadrado, tá? Totalmente diferente, mediante representação. Mas sabe por quê que essa questão está caindo? Porque é o grande peguinha aí, é o grande pegadinha, a grande pegadinha da nossa banca CESP. Porque ela utiliza o nosso, como é que eu posso dizer para você, o linguajar, nosso modo de falar. Cara, eu canso de ver, eu trabalhando, sou policial militar do estado, tá? Eu canso de ver o pessoal dizer, né? Vai lá na delegacia dar queixa dele, vai lá na delegacia dar queixa de fulano, como se fosse o boletim de ocorrência da queixa. Não, isso aqui é representação, tá? Eu vou representar, seja a representação ou o requerimento. Eu vou lá e solicito que seja iniciado o inquérito policial, tá? Show de bola? Repita comigo, ó. Queixa é só perante o juiz. Queixa é só perante o juiz. Na delegacia é o quê? É notícia crimes. Na delegacia é notícia crimes. A queixa é só perante o juiz. Não confunda isso, tá? É uma questãozinha da banca CESP aí. Muita gente errou. Se você procurar essa questão aí, tem muito erro, mas você não vai cair nessa. E eu costumo dizer que, cara, estudar para a banca CESP é massa. Por quê? Se você não sabia, você vai saber agora. Ó, fica sabendo, se liga. A banca CESP, ela trabalha com um perfil, trabalha com banco de dados. Então, a chance dela cobrar uma questão que ela já cobrou ou muito parecida, cara, é grande. Então não inventa moda não de estar estudando questão ABCD, ABCDE, questões de outra banca. Trabalha a banca CESP. Após finalizar, cara, não tem mais questões, aí você vai para outra. Massa? Mas aqui só CESP para que você entenda a forma, né, que ela gosta de cobrar. O inquérito policial pode ser iniciado por queixa? Tá errada. Quarta questão. Tá aí, ó, igual Israel Vitor soltou. Fumus legis comixe delicti. O que é que quer dizer isso? Se lascou todinho. Um cara que marcou certo. Tá? Vamos embora. Quinta questão já está na tela. Concluído o inquérito policial em que se investiga crime de ação penal privada, os autos deverão ser obrigatoriamente entregues ao ofendido ou seu representante legal mediante traslado. Concluído o inquérito policial em que se investiga crime de ação penal privada, os autos deverão obrigatoriamente ser entregues ao ofendido ou seu representante legal mediante traslado. Isso aqui está errado mais uma vez. Já dá até medo, né? 3 questões assim com gabarito errado, a gente já até gela. Mas tá errado, tá? Tá errado por quê? Porque os autos do inquérito, ó, quando for ação penal privada, quando eu estiver falando de ação penal privada, entenda, meu aluno, ó, se você não tiver estudado a ação ainda, a ação pública, ela está na mão do MP. É uma função privativa do MP de entrar com a denúncia, de andar com o processo. Por quê? Porque ela é pública. Mas quando a ação é privada, ela sai da mão do MP e vem para a mão da vítima. Então ela vai entrar com a ação, ela é detentora da ação, ela juntamente com o seu advogado. Massa? Então, ó, se tiver um inquérito policial buscando, investigando crimes que envolvam a ação penal de natureza privada, não tem como entregar para o Ministério Público, não tem como entregar para o juiz e ficar lá. Não, vai ser ou encaminhado mediante traslado. Traslado é o quê? Encaminhar para a vítima para que ela já tenha acesso aos autos e entre com o processo, ou fica lá no juiz, tá? Fica lá na autoridade judiciária, aguardando o retorno para que ela vá buscar, tá? Quem tem interesse nesse material é ela, a vítima. Por quê? Porque a ação é privada, tá? Gabarito da nossa quinta questão tá errado, show de bola. Vamos partir para a sexta. Deixa eu ver se tem alguma dúvida dos senhores aqui nos comentários. Tem não, vamos cuidar. Sexta questão. No caso de repressão a um crime relacionado ao tráfico de pessoas, poderá a autoridade policial requisitar diretamente às empresas de telefonia, independentemente de manifestação judicial, as informações necessárias à localização da vítima ou dos suspeitos do delito em execução. Vamos lá, vamos por parte. No caso de repressão a um crime, qual é o crime? Tráfico de pessoas. No caso de um crime que envolva tráfico de pessoas, poderá a autoridade policial, o delegado, requisitar diretamente às empresas, independente de manifestação judicial, as informações necessárias à localização
da vítima. E aí, meu aluno, presta atenção, você que já estudou essa questão número 6, tá certa ou errada? Vamos lá, vamos comentar, vamos interagir, cara. Essa sensação aqui de aula ao vivo, aula online é complicada para o professor, porque o cara se sente sozinho aqui, né? Então é importante que você interaja junto comigo, já curta, né, este vídeo e interaja junto comigo aqui para ficar legal. Então e aí, o que é que você me diz? Este gabarito tá certo ou errado? Tem que pedir para o juiz? Não pode? Pode pedir para a empresa diretamente? Não pode? É só pedir? E aí, o que é que você me diz? Essa questãozinha aqui, ó, já apagaram, viu? Eu copiei, viu? Israel Vitor, eu copiei que você tinha colocado certo, viu? Ó, tá errado, viu? Tá errado. Se liga só. Uma coisa são os dados e informações cadastrais. Outra coisa são os dados que permitam a localização da vítima. Dados que permitam acesso à localização da vítima. Veja bem, dados e informações cadastrais, o que é isso? É eu solicitar o endereço que está cadastrado na conta de internet da pessoa, eu solicitar o endereço ou o parentesco que está cadastrado no chip do seu telefone, qual a empresa destinada. Então entra em contato e verifica. Então, dados e informações cadastrais das vítimas de vários crimes, inclusive crime de extorsão, crime de a situação análoga a escravo, existem vários crimes, tá? Envolvendo os dados e informações cadastrais que a nossa lei, o Código de Processo Penal diz aí, ó, dentro desses crimes é permitido. Dentro desses crimes, a autoridade policial e o Ministério Público, eles podem solicitar. Então, ó, o MP ou o delegado podem pedir diretamente, sem ser necessário a autorização judicial. Então aqui eles podem. Aí existem vários crimes na lei que aqui é importante que você saiba quais são os crimes, tá? Sequestro, cárcere privado, o tráfico de pessoas, que consta nos dois, o envio de criança ao exterior, criança e adolescente. Então tem vários crimes, são 6, tá? É importante que você saiba, só que aqui, quando a questão estiver falando para os senhores sobre dados e informações cadastrais, não é necessário a autorização judicial. O MP e o delegado, eles podem solicitar e tem um prazozinho aí de 24 horas para que seja liberado este acesso. Agora, quando porventura a questão estiver falando essa palavrinha, tá? Palavra-chave, localização da vítima, aí não. Aqui só tem um crime, tá? Só tem um crime, que é o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. E esse crime envolvendo o tráfico de pessoas vai ser necessário a autorização judicial. Arthur, como é que eu vou marcar isso? Por quê? Porque tem tráfico de pessoas aqui e também tem tráfico de pessoas aqui. Agora deu um nó na emenda. Agora ferrou, foi tudo. Ferrou não, macho. Ó, presta atenção. Dados e informações cadastrais é um. Localização da vítima é outro. O nome muda, a ideia muda, tá? A situação aqui vai ser totalmente diferente. Não vou ter acesso somente a dados e informações, mas vou ter acesso a mais. Vou ter acesso a dados que me permitam localizar, seja a vítima ou o sujeito ativo do crime de tráfico de pessoas, tá? Então aqui é necessário a autorização judicial. A questão está dizendo que é independente. Tá errado, tá? E aqui tem mais regras, é importante que você fique atento a este artigo aqui, tá? Vou colocar aqui na tela para os senhores poderem dar uma bisurada depois. Artigo 13b, que trata sobre essa situação do tráfico de pessoas aí, a solicitação, requisição de dados e informações cadastrais. Sexta questão já está na tela, é errado também, parece que eu só trouxe questões, né, com gabarito errado. Vamos para a sétima. Cuida. Com a prisão em flagrante do autuado, foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Civil do Estado do Ceará para investigar crime de ação penal pública previsto no Código Penal e punido com pena de reclusão. A vítima reconheceu o preso e este permaneceu calado. Concluídas as diligências, o delegado elaborou o relatório final. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
o delegado não poderá arquivar o inquérito policial, mesmo que a conclusão do relatório tenha sido pela atipicidade da conduta ou por falta de condição de procedibilidade. Arthur, se cair uma questão dessa, cara, eu vou levantar a mão pro céu e agradecer. Por quê? Porque é uma questão tranquila, tá? Vai tratar sobre as características do inquérito policial. Nessa hora, olha, nessa hora tá aparecendo aqui gente comentando, tá vendo aí? Quando a questão é fácil, todo mundo aparece, né? Eu tô ligado dos senhores. Mas é isso aí mesmo, senhores. Questão tá certa, tá? Tá bonita. Por quê? Porque o delegado nunca arquiva, tá? Independente da historinha que a banca citar para os senhores, presta atenção. O delegado, ele nunca vai arquivar o inquérito policial. De maneira alguma, independente do que ela... Porque às vezes a banca, ela traz história, porque ela comove, né? O cara... Não tem tanta história na questão que às vezes a gente olha e começa a pensar e refletir, rapaz, eu tô até com pena do cara e tal. Aí você começa a acreditar, né? Então cuidado, tá? Independente da história que ela traga aqui para os senhores, o delegado ele nunca vai arquivar o inquérito policial. E já que vocês estão comentando junto comigo, eu quero saber dos senhores, quem é que arquiva o inquérito policial? Me diz aí, quem é que vai ser o primeiro que vai comentar hoje aqui? Eu quero saber quem é o responsável, quem é a autoridade responsável por arquivar o inquérito policial. Me diz aí, vamos ver. Vocês responderam a questão, agora vamos responder quem é que arquiva o inquérito policial. Vamos ver se estão afiados. Sim, senhor, isso aí mesmo, Ministério Público, tá? Não vem dizer que é o juiz, não mais. Houve atualizações importantes no nosso Código de Processo e hoje o órgão responsável por arquivamento do inquérito policial chama-se Ministério Público, tá? Nada mais justo do que ele, já que ele é o órgão responsável por entrar com a denúncia de fé e fato. Gabarito da nossa 7ª questão, tá certo? Não pode arquivar, tá certo sim. Qual é a característica que não pode arquivar? Qual dessas características? É a dispensabilidade? Não, é a indisponibilidade. O inquérito policial ele é indisponível para a autoridade policial. Gabarito da 7ª questão está certa. Vamos para a 8ª. O juiz ele pode analisar, tá, Luiz? Ele pode analisar o caso. E se ele não concordar, por exemplo, ele pode também pedir revisão. Massa? Mas é o Ministério Público que vai decidir. 8ª questão. Um guarda municipal em serviço de fiscalização e controle do tráfego presenciou uma violenta discussão entre dois homens em razão de uma vaga de estacionamento. No decorrer da discussão, um deles ameaçou verbalmente o outro de morte, fazendo ainda gestos com as mãos, simulando uma arma de fogo. Em razão da ameaça proferida, o guarda municipal, mediante apoio da Polícia Militar, conduziu as partes da delegacia de polícia para providências legais cabíveis. Acerca da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. A titularidade da ação pública, caso instaurada, é exclusiva do Ministério Público. A questão está dizendo que acerca da situação hipotética, julgue o item a seguir, sabendo que a ameaça constitui um crime de ação pública condicionada. E aí ela pergunta, a titularidade da ação penal em caso instaurado é exclusiva do Ministério Público? E aí, meu aluno, o que é que você me diz? É exclusiva ou não é? Tá certa ou tá errada? Eu falei, né? Eu cantei o gabarito para os senhores. Presta atenção. Quando a ação é pública, independente dela ser incondicionada ou dela ser condicionada, existe um órgão exclusivo que vai instaurar esta ação. É quem? É o Ministério Público. Ele é o responsável por vir com um negocinho chamado denúncia, tá? É o Ministério Público responsável. Então, qual é o caminho aqui? É esse, cara. Se for necessário, inquérito policial. Se for, porque eu posso dispensar, após o inquérito policial, o delegado vai encaminhar para o Ministério Público. E aí sim, o Ministério Público, diante do ato, tá? Vou colocar isso aqui para ficar bonitinho, Pronto. O Ministério Público, diante do ato, ele vai analisar se ele arquiva ou se ele entra com a denúncia. Tá? O Ministério Público é quem vai decidir. Então a questão está dizendo que a titularidade da ação penal pública em caso instaurado é exclusiva do Ministério Público e tá tudo certo, não tem nada errado. Gabarito da nossa questão
está certo, tá bonito. Senhores, espero que vocês estejam compreendendo, tá, o assunto que eu abordei com os senhores até aqui. Entramos já no assunto de ação penal, já deixamos um pouco o inquérito de lado, não é de lado 100%, porque os assuntos eles andam juntos, mas agora vamos abordar os assuntos de ação penal. Continuando ainda no mesmo textozinho da questão. Vamos lá. O que é que fala a questão? Um guarda municipal em serviço de fiscalização é a mesma questão, tá? Não vou ler de novo com os senhores. Quero abordar a questão lá embaixo. Ó. O ofensor somente responderá em juízo pelo crime após o oferecimento da queixa-crime por parte do ofendido. O que é que a questão diz? O ofensor somente responderá em juízo pelo crime após o oferecimento da queixa-crime por parte do ofendido. E aí, o que é que os senhores acham? Esta questão está certa ou está errada? Veja bem, o crime foi de... Cadê? Onde foi que ele disse aqui? Ele falou que o crime foi de ameaça aqui, ó. Em razão da ameaça. O crime de ameaça é ação pública condicionada. Então, se ela é condicionada, não precisa de queixa. Presta atenção. A ação penal pública, e existe a ação penal privada. A pública, ela sempre vai ser por meio de denúncia, tá? Denúncia. A ação penal privada é que ela vai ser por meio de queixa, tá? Queixa, crime. Então não tem por que a questão trazer pra gente que só iria responder em juízo após a queixa-crime. Não, após a representação. Aí estaria correto. Representação. Por quê? Porque a questão já disse, ó, a questão foi boazinha. O crime de ameaça, ela constitui um crime de ação penal pública condicionada. É condicionada ao quê? Condicionada à representação. É necessário que haja a representação da vítima para que possa ser iniciado, seja a ação ou seja o inquérito. Já trabalhei isso com os senhores. Então, ó, a ação penal privada, queixa-crime. A ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, é por meio de denúncia. E ela é condicionada a quê? A representação do ofendido. A representação ela é uma condição de procedibilidade. Eu só posso prosseguir se houver a representação. Tá batido? Tá show? Então, o gabarito da nossa questão está errado mais uma vez, tá? Choveu errado hoje aqui para os senhores. Nona questão, tá errado, vamos partir para a décima, né? Vamos cuidar. Décima questão já está na tela. Mais uma vez, um textinho para a gente poder trabalhar. Vamos lá. Sem preguiça, vamos cuidar. Klaus, réu primário, está sendo processado pelo crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, sob a acusação de ter obtido vantagem econômica de uma mulher residente em outro estado, com quem fingia manter relacionamento amoroso pela internet. Ao exigir dela transferências de alta quantia como prova de amor, tendo sido alto o valor do prejuízo financeiro da vítima. A denúncia foi instruída com a transcrição de interceptação telefônica e telemática, autorizada pelo juiz, que entendeu ser este o único meio de prova possível. Klaus não foi localizado no endereço que consta nos autos e acabou sendo citado por edital. Considerando a situação hipotética anterior, julgue o item seguinte. Nessa situação, a ação penal é pública, condicionada à representação, não se admitindo mais a retratação da vítima, e mesmo que ela perdoe Klaus, o Ministério Público dará seguimento à proposta. Cara, esse textão todinho, mas a questão diz que, ó, a denúncia ela foi instruída. A denúncia foi instruída quer dizer o quê? Que a denúncia foi oferecida. Simples. A denúncia foi instruída, a denúncia foi oferecida. Então ela está querendo puxar aquela informaçãozinha do nosso artigo 25 do Código de Processo que diz: ei, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A retratação
a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então tem um tempo. Ó, a retratação é o quê? Retratação é o ato de desistir e prosseguir com a representação. Arthur, tá dando um nó, eu não tô entendendo. Ó, se liga, eu vou lá e represento um crime, por exemplo, de ameaça. Eu estou sendo ameaçado e vou e represento. Depois eu chego em casa e aí descubro que esta ameaça era uma brincadeira, era um grupo de amigos que estavam me ameaçando, tirando onda. Eu volto lá e dizer, ó, eu quero retratar dessa representação, eu quero desistir e prosseguir, eu quero que cancelem o que eu falei. Então seria isso, tá? E aí o artigo 25 da nossa lei diz, ó, se liga, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Tem um tempinho aqui, tá? Ó, o inquérito, daquele jeitinho que eu te disse, o inquérito policial, tá? Ele vem para o Ministério Público. Imagine que o Ministério Público entende que não é caso de arquivamento. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai oferecer a denúncia. Inclusive, para oferecer a denúncia, ele tem um prazo, tá? Ele tem um prazo. Qual é o prazo? É a metade do inquérito, tá? O inquérito é 10h30, o prazo do MP é 5h15. 5 dias preso, 15 dias solto. Então ele tem esse prazo para oferecer a denúncia. E depois de oferecer, o juiz aqui, ó, ele vai recebimento. Recebimento. O juiz ele recebe o oferecimento da denúncia. Vai seguir esta ordem aqui. Massa? Então a lei diz, ó, presta atenção, daqui até aqui, ó, antes do oferecimento, pode haver a tal da retratação. Retratação. Tá? Aqui pode. Então, antes do oferecimento, tá? Depois de oferecida, é irretratável. E eu não quero que você confunda aqui, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, que também cai no concurso dos senhores, tá? Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela é exceção. Ela é até o recebimento. Muito cuidado com questões desse tipo, para você não confundir e cair, perder uma questão boba, tá? Lei Maria da Penha vai até onde? Até o recebimento, antes do recebimento. Regra normal, regra do nosso Código de Processo Penal, regra do nosso assunto de ação penal, antes do oferecimento. Não pode ser depois do oferecimento. Tá massa? Vamos cuidar. 10ª questão está batida, a questão está errada, né? A ação penal é condicionada, não é admitido mais a retratação da vítima, mesmo que ela perdoe claus, o MP dará seguimento. Tá certo, tá? Por quê? Porque a denúncia já foi instruída. Então não tem como mais haver a retratação. Vamos cuidar? 11ª já está na tela para os senhores. No que concerne ao juiz das garantias, a ação penal e a jurisdição e a competência, julgue o item a seguir. De acordo com o Código de Processo Penal, é facultado ao Ministério Público a desistência da ação penal na hipótese de convencimento da inexistência de razões para a condenação do réu. Peraí, vamos corrigir isso aqui. Facultado, o Ministério Público ele tem uma função, ele não pode desistir da ação penal. Se for caso de denúncia, o Ministério Público não pode desistir de maneira alguma, tá? Isso aqui tá errado. Artigo 42, artigo 42. O artigo 42 do CPP traz expresso na lei que o MP não pode desistir de maneira alguma da ação penal. Ó, eu vou fazer melhor para ti, tá? Quando a ação for pública, pega o bizu. Quando a ação for pública, você vai lembrar do ódio. Quando a ação for pública, você vai lembrar do ódio. Quando a ação for privada, você vai lembrar do dói. Opa, dói, tá? Desta forma aqui. A ação pública, ódio. A ação privada, dói. O bizu é diferente. Se liga, na ação pública existe o princípio da oficialidade. É um órgão oficial que vai ajuizar essa ação e o órgão você já sabe que é o Ministério Público. Existe o princípio da divisibilidade.
pode ser dividida a ação. Ó, eu estou com ação aqui entre 3 pessoas, tá? Um concurso de pessoas. Eu posso dividir. Eu posso entrar com a denúncia em relação à pessoa A e deixar a B e C para depois. Ela pode ser dividida, tá? Eu posso indiciar um e depois o outro separadamente. Depois, indisponível. Indisponível. É a característica da nossa questão. O MP ele não pode desistir da ação. E por último, a obrigatoriedade. Obrigatoriedade. O que é que significa? O MP está obrigado, tá, a oferecer a ação se tiver presente todos os requisitos. Enquanto a ação penal privada vai mudar. A ação penal privada a gente vai lembrar do DOI. D de quê? De disponível. Então aqui já é diferente. É disponível por quê? Porque o titular, tá? Aqui não é mais um MP, o titular. Ela é privada, então o titular aqui é a vítima. O titular, ele pode sim desistir da ação. Aqui também tem um princípio da oportunidade. Oportunidade, tá? Aqui é por meio de conveniência e oportunidade. Aqui eu faço se eu quiser. Eu entro com a ação privada se eu quiser, tá? É diferente. A ação pública não. Mas na privada, já que a ação está na minha mão, eu faço se for oportuno, se for conveniente para a minha pessoa como vítima. E, por último, a indivisibilidade. Indivisibilidade. Vai processar só um? Não, vai processar todos. Vai renunciar ao direito de queixa em relação a um? Se estende aos outros. Vai perdoar um? Se estende aos outros. Com exceção, é claro. Mas aqui não tem como dividir como é na pública, tá? Aqui é indivisível. A vítima processa todos ou não processa ninguém. Cara, tá bonito, tá? Tira o print aí, guarda, copia no teu caderno. Perde a oportunidade não. Vamos cuidar? 12ª na tela. Quanto ao inquérito policial e à ação penal, julgue o item a seguir. Havendo pedido do Ministério Público de retorno de inquérito ao delegado de polícia para novas diligências, é cabível o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública. E aí? Havendo pedido do MP de retorno do inquérito ao policial, ao delegado, né, para novas diligências, é cabível o ajuizamento? Ó, existe a ação penal privada. E quais são os tipos? Você vai lembrar do PES, tá? Aquele joguinho de videogame que a gente jogava, né? PES, pronto, ó. PES. Show? Você vai lembrar do PES para lembrar os tipos de ação. Personalíssima, exclusiva e a subsidiária da pública. Esta com muita atenção porque é a questão que veio falando na nossa prova e ela, eu só posso entrar com a ação penal privada se o MP for inerte, tá? MP for inerte, o MP for omisso. Aqui não é o caso de devolver, pô, eu estou devolvendo, eu estou fazendo alguma coisa, o Ministério Público não vai fazer nada, e aí eu entro com a ação penal privada subsidiária. Aqui, por exemplo, é quando o MP ele perde aquele prazo que eu disse para os senhores, ó, ele tem 5 dias para entrar com a denúncia se o réu estiver preso, ou 15 dias se ele estiver solto. E dentro desse prazo, o Ministério Público não fez nada. Aí eu posso entrar com a ação privada subsidiária da pública. É a mesma coisa da pública, são irmãs, né? Só muda o pai. Como assim? Vai ter as mesmas, é praticamente a ação pública que vira privada. Somente. Vai continuar do mesmo jeito. O Ministério Público, inclusive, ele pode acompanhar, ele pode ofertar a denúncia substitutiva, ele pode até tomar como parte principal de novo se houver negligência por parte da vítima. Então só sai a ação da mão do MP e agora ela vira uma ação privada, fica na mão da vítima, subsidiária da pública, tá? A vítima ela faz se quiser, tem um prazo, você sabe, se você já estudou essa lei, você sabe que existe um prazo para entrar com essa ação de 6 meses. Muito cuidado. Os 6 meses são contados a partir do último dia da omissão do Ministério Público, né? Se ele tinha 15 dias, então a partir do 16 a gente começa a contar 6 meses para ser iniciada essa ação por meio privado. Massa, a questão está dizendo que o Ministério Público ele fez alguma coisa. Se ele fez, ele não foi omisso. Se ele não foi omisso, a ação privada subsidiária da pública não cabe de maneira alguma. Então, nesta situação, não pode. O que é que costumam fazer aqui? Dizer que o Ministério Público ele arquivou o inquérito.
Meu aluno, se ele arquivou o inquérito, ele fez alguma coisa, ele não foi omisso. Só vai ser ação privada subsidiária da pública se o Ministério Público ele for omisso. Tá massa? Então o gabarito da 12ª questão também está errado. Vamos partir. 13ª já está na tela para os senhores. Nos crimes de ação pública condicionada, a retratação da vítima poderá ocorrer até o recebimento da denúncia. Ó, não pensa muito não. Larga logo o bicudo na cara da questão e parte para a próxima. Por quê? Porque recebimento é diferente de oferecimento, tá? É totalmente diferente. Oferecimento é regra. Recebimento é Maria da Penha. Nós não estamos falando de Maria da Penha, a regra é até o oferecimento e não até o recebimento. Vacila não, meu aluno. Questão número 13 está errada também. Vamos partir para 14. O óbito do ofendido extingue o direito de representação nos casos em que a lei exija como condição para o oferecimento da denúncia. Por exemplo, se o cara que tem que representar o crime, ele bater as botas, o que é que bater as botas? Morrer. Se ele morreu, e aí acaba por aí a ação? Depende. Tu cheira? Depende. Depende de quê? Ó, presta atenção. Se a questão disser que é uma ação personalíssima, por exemplo, aí sim. Por quê? Porque a ação penal privada personalíssima, ela não cabe à sucessão processual. Arthur, tu tá falando inglês, o que é isso? Se morrer, não passa para ninguém o direito de poder representar, o direito de poder prosseguir com a ação. Somente nessa, que é exceção. Por quê? Porque a regra é a condicionada e a exclusiva. Significa que, se porventura, como esta é exceção, eu não posso encontrar ela como regra geral da questão. Se porventura, em uma ação condicionada à representação, o cara morreu e não conseguiu representar, a nossa lei diz que ó, o CAD ele pode representar. O que é o CAD? Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, no caso de morte, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão, eles podem representar no lugar da vítima que veio a falecer. Massa? Então, cabe sucessão processual. É isso que a banca chama, tá? Sucessão processual. Passar as partes do processo para o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aí eu te pergunto, ó, professor, se liga só. O cara morreu. Procuraram o cônjuge, o companheiro, ele disse, ó, quero não, deixa isso quieto. O ascendente, da mesma forma. O descendente também. Quando chegou no irmão, o irmão disse, nada disso, eu quero justiça. E, se for necessário, eu continuo no processo aí para ter justiça em relação ao meu irmão. Aí eu te pergunto, vai valer o que a maioria quer, que são 3 contra 1, ou vai valer o que o irmão quer, que ele foi contra todo mundo e dizer, eu quero continuar? Vale o que o irmão quer. Por quê? Porque o Código de Processo Penal ele traz esta situação que eu estou narrando para os senhores. No caso de recusa, no caso de como é que eu posso dizer, atrito aí dos desejos, tá? Quando um quer e os outros não querem, ou vice-versa, vai manter a vontade do que quer. Então, se pelo menos um, né, raciocínio lógico, se pelo menos um quer, vai ter que passar, vai ter que ser feita a sucessão processual. Tá massa? Então a questão tá dizendo que com o óbito vai extinguir, vai nada, tá errado também. Por quê? Porque passa para o CAD. Gabarito da 14ª está errado. E eu vou tratar com os senhores a 15ª questão, que não é menos importante, tá? Muito pelo contrário. Questãozinha aí importante, vou deixar na tela aí para ficar melhor para os senhores. A renúncia e o perdão extinguem a punibilidade dos crimes de ação privada propriamente dita. A renúncia é ato unilateral e ocorre antes do início da ação, enquanto o perdão é ato bilateral e depende do aceite do querelado para produzir efeitos. Tanto a renúncia quanto o perdão, em relação a um dos querelados, se estenderá aos demais. Você acabou de ver que uma das características
uma das características da ação privada é a indivisibilidade. E é isso mesmo. Arthur, se antes do processo, né? Se antes do processo eu decidir renunciar ao meu direito, renunciar o quê? É desistir. Então, se eu renunciar, eu desisto de prosseguir. Se eu desistir do direito de agir em relação a uma pessoa, eu desisto dos outros? Desiste, tá? A renúncia é um ato bilateral, foi isso que a questão trouxe. Um ato bilateral significa o quê? Não depende que fulano aceite, não. O simples ato da minha pessoa vítima entender que eu quero renunciar ao direito de prosseguir, independente da outra pessoa aceitar ou não, já está renunciado. E é indivisível. Então vai alcançar todo mundo esta renúncia. É um ato unilateral, tá? Não depende de aceitação e é um ato pré-processual. Por quê? Porque é antes do processo. É isso que a questão traz. É antes do início da ação. Enquanto o perdão, eu mudo o tempo. Eu saio de antes da ação e já vou para a ação. Então, o perdão ele é um ato processual, tá? Não é pré-processual. O perdão ele é um ato. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Presta atenção. O perdão ele é um ato processual. Ele pode ser até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado. E ele é bilateral. O que é que significa isso? Requer aceitação. Se o cara não aceitar, torna-se sem efeito em relação a ele. Então eu perdoo A e fica B e C lá. Não. O perdão se estende a todos. A não ser que B e C não queiram. Porque é um ato bilateral, requer aceitação. Eu te perdoo, tu me perdoa, e aí requer esta aceitação. Em regra, é indivisível. Por quê? Porque se estende a todo mundo. A não ser que, é isso que a lei traz, o perdão concedido a um dos querelados, a todos se estenderá. A não ser que não haja aceitação. Aí volta e torna sem efeito para aquele que não aceitou. Massa, perdão bilateral. Vamos notar? Vamos deixar bonitinho? Renúncia. Renúncia é diferente de perdão. Perdão é processual. Também é indivisível. Mas ele é bilateral. A renúncia é pré-processual, é unilateral e também é indivisível. O momento muda, tá? Muito cuidado com questões deste tipo. E preste atenção, a renúncia, ela pode ser tácita ou expressa. Ela pode ser tácita ou expressa. O que é que significa isso, professor? Me explica aí, vai. Expressa, eu vou lá e vou deixar no papel que eu estou renunciando ao meu direito. Mas pode ser tácita também. Tácita é o quê? Deu a entender. Imagine que eu entro com uma ação privada em relação a Francis Gleidson, tá? Pronto, Lucas Neto tem Creitinho, eu tenho Francis Gleidson aqui nos meus exemplos. Imagine que o Francis Gleidson, eu entro com a ação contra ele, tá? E não renunciei. Porém, eu começo a postar foto, Francis Gleidson aqui na minha casa, comendo um churrasquinho, tomando um banho de piscina, indo pro jogo comigo, bater uma bolinha. Peraí, eu dei a entender, tá? Eu deixei claro que eu renunciei, eu não quero mais prosseguir, não é mais da minha vontade. A renúncia, ela pode ser tanto tácita quanto expressa, tá? A regra é que ela seja expressa, mas pode ser também tácita. E aqui eu vou deixar um dever de casa para os senhores. Em relação a estes institutos, eu quero que você leia, tá? Eu quero que você leia sobre decadência, isso vai cair na sua prova e pode me cobrar. Decadência, renúncia, perdão, e um negocinho também chamado de permissão, tá? Todos eles. É interessante que vocês analisem todo o caso para não confundir na hora da tua prova. Show? Então a 15ª, a renúncia é ato unilateral e o perdão é bilateral, tá tudo certinho, tá tudo bonito. Gabarito da 15 tá aí certo, tá? Não deixa uma questão dessa em branco. Pelo amor do meu bom Deus. Meu filho, espero que você tenha compreendido do fundo do meu coração,
teve esse probleminha aí do áudio, mas foi solucionado, tá? Qualquer dúvida, você já sabe. Pode me procurar, procura o professor, procura aqui na tribo, procura no Instagram, procura onde você preferir, entre em contato. Qualquer dúvida, cara, eu estou à sua disposição. O meu dever, o meu papel é contribuir na tua jornada e de te fazer ser um concursado aí e a gente poder ombrear junto aí. Espero do fundo do coração que vocês consigam alcançar esse tão sonhado sonho, ó. Mas é isso mesmo, eu sei que você entendeu. Ó, existe uma lei que é a mais clara, a mais certa no nosso Brasil, né? E, inclusive, é bíblico, se é que você acredita. Lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é clara. Você vai colher o que você plantar. E eu sei que hoje você está aqui semeando. Não importa se você começou hoje ou se você começou faz um tempo, ou se já é o segundo, terceiro, quarto, quinto concurso. Só colhe quem planta. Continua plantando, que uma hora você vai colher, se Deus quiser e permitir. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!